Ainda sobre a ameaça de Donald Trump à Rússia e mais efeitos do tarifaço, o nosso entrevistado agora é o professor de Ciência Política do Berea College, no Kentucky, nos Estados Unidos. Tudo bem, professor? Pódio chegando aqui com a gente. Tudo bem, professor? Bem-vindo, boa noite. Tudo bom, Thiago? Boa noite. Prazer conversar com você, com quem nos ouve e assiste aí pela Jovem Pan. Nós é que agradecemos. Bom, professor, hoje a ameaça foi para a Rússia como uma tentativa de encerrar a guerra no leste europeu. E eu pergunto para o senhor o seguinte, assim como no Brasil, o presidente americano Donald Trump usa questões, no caso a guerra, aqui no Brasil questões políticas, para fazer essa ameaça em relação ao tarifaço. O senhor acha que, no caso dessa ameaça com a Rússia, isso vinga? Isso tem alguma chance de ir para frente, encerrar a guerra, para que o país não seja tarifado, professor? Olha, Thiago, o Donald Trump ele já deixou claro que ele entende que tarifas são a resposta para todos os problemas existentes nas relações internacionais, né? No caso específico da Rússia, este tipo de ameaça é ainda mais vazia, porque os Estados Unidos praticamente não têm comércio com a Rússia, né? O comércio entre Estados Unidos e Rússia decaiu 90% desde a invasão da Rússia à Ucrânia. Então é praticamente irrelevante. O Donald Trump pode dizer que vai parar de vender qualquer coisa para a Rússia amanhã, que isso não vai fazer a menor diferença para o Vladimir Putin. Uma outra coisa que ele tem ameaçado são as chamadas tarifas secundárias, ou seja, a Rússia, quando deixa de vender o seu petróleo para o Ocidente, a China e a Índia, né, são os grandes compradores do petróleo russo hoje. Então ele ameaça colocar tarifas contra a China e a Índia por causa dessa questão da Rússia. Ora, ninguém leva isso muito a sério, Thiago. Aliás, essas ameaças todas do Donald Trump, os agentes todos já, de alguma forma, por enquanto, estão interpretando como apenas ameaças vazias. Se você olhar a última rodada que ele impôs ou disse que vai impor de tarifas, a Bolsa Americana quase que não teve uma alteração. Por quê? Porque os agentes econômicos nos Estados Unidos esperam que o Donald Trump não coloque de fato essas tarifas. Ele ameaça hoje essa questão da Rússia. O que acontece com a Bolsa em Moscou? A Bolsa sobe, ou a Bolsa praticamente não tem nenhuma alteração, não sofre por conta deste tipo de ameaça do Donald Trump. Então, nesse caso em particular, quer dizer, tarifas elas não são a resposta para todos os problemas, mas neste caso em particular, ainda menos eficazes para tratar dessa questão entre Rússia e a Ucrânia, porque você não simplesmente fala, olha, arruma aí uma solução daqui a 50 dias, senão você vai sofrer uma tarifa. Não é assim que opera as relações internacionais. E o Donald Trump vai entender isso mais cedo ou mais tarde. Professor Carlos Pódio, vou chamar a Dora Kramer, já que está aqui na nossa tela, para fazer a próxima pergunta. Bem-vinda, Dora, boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, professor Pódio. Boa noite a todos. Olha só, essa sua análise me faz exatamente a pergunta que eu queria fazer sobre esse recurso, em qualquer caso, para acertar questões de política externa, se esse recurso às tarifas, ele não é inesgotável. E sendo esgotável, tá certo? Até no final da sua análise foi esse, mais cedo ou mais tarde, ele não vai conseguir usar. Que tipo de configuração de ambiente é preciso haver para que se esgotem esses recursos de apresentar sempre as tarifas para soluções que não têm nada a ver com a economia? Olá, Dora. Pois é, tem aí duas coisas aí para a gente examinar na sua pergunta. Uma delas é o esgotamento da credibilidade. Ou seja, o Donald Trump, se ele ameaça toda hora colocar tarifa contra tudo e contra todos, e no fim das contas ele acaba recuando, que é o que vem acontecendo até agora, né, em linhas gerais, você perde algo que é muito importante nas relações internacionais, que é credibilidade na questão da diplomacia. Por outro lado, se ele sai tarifando o mundo inteiro, os Estados Unidos perdem este tipo de habilidade que eles vão ter de tarifar outros países. Ou seja, se você já tarifa todo mundo, a única questão que tem nesta ameaça da tarifa é o seguinte: olha, nós temos uma relação muito forte econômica. Eu vou ameaçar cortar essa relação econômica caso você não faça isto ou aquilo que eu quero que você faça. Agora, se ele já corta a relação com o mundo todo, se ele já sai tarifando a torto e a direito, e o mundo se adapta com relação a isso, ou seja, o mundo começa a formar outros laços comerciais em que os Estados Unidos, que até então eram o centro
deste regime liberal de comércio internacional e passa a não ser mais o centro, porque vai se fechar numa fortaleza tarifária, ele também acaba perdendo essa possibilidade material de fazer isso. Então, por um lado, tem a questão moral de credibilidade e, por outro lado, a questão material. Esta ameaça é uma ameaça, portanto, esgotável, né? Seja pela questão de perda de credibilidade, seja pela questão de que, se de fato ele sai tarifando todo mundo, os Estados Unidos perdem esta possibilidade de usar a tarifa como uma ameaça. Professor, Deise Silcara aqui nos nossos estúdios, também comentando os destaques dessa segunda-feira, faz a próxima pergunta para o senhor. Tudo bem, Deise? Bem-vinda, boa noite. Boa noite, Thiago, Dora, professor, boa noite a todos da Jovem Pan, boa noite, audiência. Professora, minha pergunta ela vai um pouco até o contrário do que o Thiago perguntou anteriormente na primeira manifestação dele aqui. Eu queria saber em que medida essa sanção dos Estados Unidos ela poderia acabar justamente com esse conflito todo e colocar um ponto final nessa história definitivamente. Isso poderia acontecer? Boa noite, Deise. Olha, o que a gente tem desde 2022, a Rússia é hoje um dos países mais sancionados do mundo. Eles sofrem sanções à torto e à direito em todos os seus aspectos, seja econômico, seja financeiro, sejam sanções individuais. Sofreu uma série de rodadas de sanções. Poucos países no mundo são hoje tão sancionados quanto a Rússia. E a Rússia conseguiu achar maneiras de contornar estas sanções. Seja, por exemplo, como eu disse, vendendo muito petróleo para a China e para a Índia. Se você olha a quantidade de petróleo que a Rússia tem vendido para a Índia, isto disparou desde o início da guerra da Ucrânia, né? Mesma coisa a gente tem com relação à China. Então, de alguma forma, a Rússia tem buscado contornar essas sanções. Então, esse é o primeiro aspecto, né? Ou seja, a Rússia já é fortemente sancionada. Então, uma ameaça de tarifa que o Trump está ameaçando, ela é completamente vazia, né? E a ameaça que ele diz de tarifas secundárias para a Rússia e China por conta da guerra na Ucrânia é ainda mais vazia. Ninguém acredita que ele vai seguir isso por conta da guerra na Ucrânia. Isso é uma questão. E a outra questão é o que nos diz a história. Há toda uma teoria, muita gente que pesquisa essa questão de sanção, né? Você vê, tem sanções, por exemplo, na época do Iraque, quando o Iraque invade o Kuwait, vários países que sofrem sanções. A ideia da sanção é você, através de uma ferramenta de coerção econômica, tentar promover alguma mudança política. As pessoas que estudam sanção, a literatura sobre sanções, ela nos indica que elas são muito pouco eficazes, né? No sentido de mudar o comportamento dos Estados. Os Estados, eles absorvem as sanções, eles preferem absorver os custos das sanções do que mudar o comportamento político que o país sancionador busca que o país sancionado mude. Bom, professor, queria te perguntar em relação ao Brasil. O senhor está nos Estados Unidos, tem uma visão, como eu sempre digo, privilegiada de um brasileiro que está aí, que acompanha toda a repercussão. O senhor pessoalmente, ou não tem nenhuma possibilidade de se dar um palpite em relação a isso? O senhor acha que Donald Trump leva essa tarifa 50% para o Brasil até o fim, se não houver qualquer tipo de mudança nos pontos que ele está apontando, as questões políticas aqui do Brasil? O senhor pessoalmente acredita nisso? E como é que é a repercussão disso aí nos Estados Unidos? O senhor se surpreende? Acha que é algo que não está tendo tanto destaque na imprensa americana? Olha, certamente não tem o destaque aqui que teve no Brasil. Outras preocupações aqui domésticas que têm mais destaque, né, nas conversas, na imprensa, que essa questão do Brasil. No entanto, quando a gente vê as pesquisas todas sobre essas ações, né, do Donald Trump na questão das tarifas, a gente não tem pesquisa específica ainda sobre o Brasil, então posso falar apenas em relação à percepção que eu tenho geral, mas olhando para as pesquisas sobre tarifas em geral, existe, em linhas gerais, uma desaprovação com relação às ações do Donald Trump na questão econômica e na questão das tarifas. Ou seja, a aprovação do Donald Trump geral é maior do que a aprovação quando você pergunta especificamente sobre questões econômicas tarifárias. Então, isso não é uma questão que o Donald Trump tem um amplo apoio político, né? E tem muita gente dentro da administração, dentro do Congresso, que tem algumas reservas, principalmente com essa questão da tarifa ao Brasil pelos 50%. É muito difícil, Thiago, a gente
entender o que se passa na cabeça do Donald Trump. Agora, se eu fosse obrigado a apostar e dar uma resposta sim ou não, eu diria que ele vai recuar e não vai aplicar essa tarifa de 50%, porque esse é o padrão que a gente tem visto no Donald Trump. Ele faz grandes ameaças e depois, quando ele vê os custos, né, das questões que ele acaba dizendo, ele acaba recuando. Então, eu, se fosse apostar, ele pode, enfim, eventualmente colocar essa tarifa por um certo período, mas eu acho que no fim das contas ele vai acabar recuando. Professor Carlos Pódio, de Relações Internacionais, que trabalha nos Estados Unidos. Como sempre, professor, bom te receber aqui na Jovem Pan. Boa semana, a gente volta a se falar. Um abraço. Obrigado, Thiago, foi um prazer, um abraço a todos.